E se eu te contasse que o livro de Daniel, escrito há mais de 2.500 anos, guarda 4 profecias que ainda não se cumpriram? E se tudo o que você achava saber sobre o fim dos tempos estiver incompleto? Essas previsões, datas antes mesmo de muitas nações modernas existirem, vão mudar o mundo para sempre. Elas estão prestes a se realizar, talvez, na nossa geração. Será que estamos vivendo os últimos dias sem perceber? Daniel recebeu visões tão precisas que previu a ascensão e a queda de impérios séculos antes deles surgirem. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Tudo aconteceu exatamente como ele viu. E agora, as partes finais dessas visões estão diante de nós. Elas não falam do passado, mas do futuro da humanidade inteira. O que torna essas profecias diferentes é a precisão. A primeira parte já se cumpriu com exatidão absoluta. Então, a parte final exige nossa atenção total. Se essas profecias se concretizarem, nada no mundo será como antes. Hoje, aqui no canal Desperta Fé, vamos revelar essas 4 profecias de Daniel, que ainda esperam cumprimento. Ao final, você pode olhar para os acontecimentos atuais com os olhos novos. Mas antes, vamos conhecer quem foi Daniel e por que suas visões merecem toda a nossa confiança. Antes de ir para o conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações para receber novos conteúdos, deixa o seu like e agora vamos aos 4 sinais de Daniel. Canal Desperta Fé. Daniel era um jovem quando tudo desabou. Por volta de 605 anos antes de Cristo, Jerusalém caiu nas mãos do Império Babilônico. O templo foi saqueado, a cidade destruída e os melhores de Israel levados como prisioneiros. E Daniel foi um deles. Num piscar de olhos, perdeu tudo: família, lar, liberdade. Foi jogado em um império que não conhecia nem honrava o seu Deus. Mas, mesmo no exílio, Deus deu a Daniel algo que nenhum rei poderia controlar: o dom de interpretar visões e sonhos. Ele se revelou não só o que reis sonhavam, mas o que a história ia se tornar. Esse dom salvou sua vida várias vezes e mudou o rumo de impérios. O que impressiona nas visões de Daniel é a precisão. Ele descreveu o surgimento e o fim de reinos muito antes deles aparecerem. E no final da vida, ele recebeu visões que o abalaram mais que todas as outras. Eram visões sobre o fim da história humana, seladas para uma geração futura. Essas visões ainda estão esperando para se cumprir. Vamos direto ao coração do livro. Em Daniel capítulo 9, Daniel ora pelo povo de Israel pedindo misericórdia após anos de exílio. De repente, o anjo Gabriel aparece e entrega uma resposta maior do que ele imaginava: uma linha do tempo da história inteira. Gabriel diz que 70 semanas foram determinadas para o povo e a cidade santa. Na profecia bíblica, um dia representa um ano. Então, 70 semanas são 490 anos. Esses 490 anos cobrem a restauração de Jerusalém, a vinda do Messias e eventos que chegam até o fim dos tempos. Gabriel divide em 3 partes: 7 semanas, 49 anos, reconstrução de Jerusalém; 62 semanas, 434 anos, até a chegada do Messias; 1 semana final, 7 anos, o fechamento da profecia. O relógio profético começa em 457 anos antes de Cristo, quando o rei da Pérsia, Artaxerxes, deu a ordem de reconstruir Jerusalém. Contando 69 semanas, 483 anos, chegamos a 27 anos depois de Cristo. Exatamente o ano em que Jesus foi batizado e começou seu ministério público, revelando-se como o Messias prometido. Isso foi profetizado mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Não foi aproximado, foi exato, no ano certo. Mas, depois da 69ª semana, a profecia para. Após o Messias ser crucificado, a cidade e o templo seriam destruídos novamente, o que aconteceu em 70 anos depois de Cristo pelos romanos. A 70ª semana não começa imediatamente. Há uma pausa.
um intervalo que já dura quase 2000 anos. Essa pausa é o que chamamos de lacuna profética. Se as primeiras 69 semanas se cumpriram com perfeição, a última semana não é simbólica nem cancelada. Ela está esperando. Quando ela começar, o mundo entrará no período mais intenso da história humana. Depois da linha do tempo, Daniel vê outra visão aterrorizante: 4 bestas saindo do mar agitado, impérios mundiais. A quarta besta é a mais terrível, com dentes de ferro. Dela saem 10 chifres, 10 reis ou poderes. Mas um chifre pequeno surge entre eles, arranca 3 e cresce. Ele tem olhos humanos e boca que fala com arrogância contra Deus. Esse chifre pequeno persegue os fiéis, tenta mudar as leis e tempos sagrados. Daniel 8 adiciona: ele prospera pela mentira e destrói muito quando estão seguros. Ele não chega como ditador no início, surge como o salvador em meio ao caos global. Apresenta-se como solução para a crise, traz paz aparente. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, ele confirma uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos, centrada em Israel. Metade da semana, 3 anos e meio, ele quebra a aliança, acaba com os sacrifícios e profana o lugar santo. A abominação da desolação que Jesus citou em Mateus capítulo 24. Isso inicia a grande tribulação, o período mais sombrio da história. Mas o mal não vence para sempre. Se você chegou até aqui e se essa mensagem está tocando o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e vamos espalhar essa verdade. Deus não termina a história no caos. Em uma das primeiras visões de Daniel, o rei Nabucodonosor sonha com uma estátua gigante, ouro, prata, bronze, ferro e pés de ferro misturado com barro. Os impérios humanos. Uma pedra cortada sem mãos, obra divina, atinge os pés da estátua e destrói completamente. A pedra cresce e vira uma grande montanha que enche a terra. Daniel explica: nos dias daqueles reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que nunca será destruído. Ele esmagará todos os reinos humanos e durará para sempre. Não é um reino feito por homens, exércitos ou política. É o reino de Deus, eterno e invencível. Apocalipse confirma: os reinos do mundo se tornarão o reino do Senhor e do seu Cristo, que reinará para sempre. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. A visão final de Daniel não para nos reinos, ele vai para as pessoas. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas depois, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Não é simbólico, é restauração literal de todos. Ninguém fica no túmulo, reis e servos, ricos e pobres, todos comparecerão diante da eternidade. 2 destinos: vida eterna com Deus ou condenação eterna. Tudo leva a uma decisão. As 70 semanas mostra que Deus controla a história até o segundo exato. O anticristo revela o auge da enganação. O reino eterno prova que todo o sistema humano cairá. A ressurreição mostra que ninguém escapa da eternidade. A pergunta não é se as profecias vão se cumprir. Elas vão. A pergunta é: onde você estará quando tudo isso acontecer? No centro de tudo está Jesus Cristo. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele disse: é necessário nascer de novo. E prometeu: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Salvação não se conquista, se recebe pela fé. Todo aquele que confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você sente que não está pronto, faça isso agora. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti.
Creio que morreste e ressuscitaste por mim. Salva-me. Essa mensagem não é só informação, é um alerta, é um convite. O medo não é o fim, a verdade é, e a verdade traz escolha. Quando os mortos ressuscitarem e a eternidade começar, só uma pergunta importará: você colocou a sua fé em Jesus? Deixe nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo no canal Desperta Fé.